Então eu já vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz a criação de uma copy, ou seja, um copyright, começando com uma simples pergunta. Você entende o que é o copyright de uma landing page? E por que eu estou dizendo isso? É muito importante que você entenda a inteligência artificial como uma ferramenta para poder te ajudar. Então, você primeiro precisa ir dosando, aos pouquinhos, dando sugestões e aos pouquinhos apresentando as informações para que ele vá fazendo toda a construção daquilo que é importante e no final é que você vai ter o resultado que você quer. Bom, basicamente é só você pensar que você está puxando uma corda de um poço, jogou seu balde, pegou a água, tá puxando aos pouquinhos. A cada puxada que você dá é uma informação nova que você traz. Não tenta colocar tudo de uma vez. Faça as perguntas aos pouquinhos de forma bem estratégica para você conseguir esse resultado. Então observa como eu fiz. Ele trouxe aqui para mim um texto imenso, né, assim, de forma mais proativa do que precisava, mas tudo bem. Aí depois eu coloco o seguinte, ó. Preciso que me ajude a construir o copyright persuasivo, porque no caso eu já havia perguntado para ele se ele sabe o que é copy. Ele sabe o que é copy? Muito bem. Então nesse caso já demos um contexto. Preciso que me ajude a construir o copyright persuasivo de uma landing page com as seguintes informações. Aí aqui eu coloco principalmente os detalhes a respeito do meu público específico. A página tem como foco o nicho web design, público-alvo de jovens de 18 a 35 anos e por aí vai. Eu posso trazer nessa parte os detalhes de uma forma bastante minuciosa a respeito, por exemplo, de como é o meu público, a respeito de com quem eu estou falando, quais são os meus objetivos. Eu detalho de uma maneira absolutamente precisa. Você vai colocar todas as informações que você precisa a respeito de qual que é o objetivo daquela função, daquela tarefa. Estou colocando como exemplo aqui justamente a criação da copy para uma página de web design, justamente porque essa página ela vai me ajudar a ter justamente essas características. Então, eu coloquei inicialmente que a landing page precisa ter uma estrutura de 5 seções. Seção Hero com título principal, um subtítulo, uma seção de proposta de valor, seção de benefícios listado por pelo menos 6 tópicos, com o título e uma descrição de cada tópico, uma seção em lista com bullet points apontando para quem o público se destina, uma seção com pitch de vendas, consolidando o valor proposto na página e convidando o usuário final a adquirir o produto em questão, descrevendo a oferta no final. Nesse caso, eu só estou explicando para você porque eu coloquei esse prompt aqui, mas daqui a pouco eu vou te mostrar que existem formas de ser ainda mais profundo do que isso. Isso aqui é um prompt inicial porque ele traz para mim uma ideia. Nesse caso, ele já vai trazer uma ideia. Ele trouxe um documento para mim. Vou abrir aqui o documento para você ver. Então, aí ele traz aqui para mim a copy. Só que, obviamente, isso aqui é só um esboço inicial. Não dá para você pegar e colocar isso lá. Por quê? Porque ainda falta refinamento. Eu ainda não coloquei informação suficiente. Isso é muito importante, porque você precisa justamente refinar isso. Nesse sentido, então, eu coloco assim. Gostei do que eu li, porém gostaria de acrescentar informações que visem melhorar as especificidades do meu projeto. Podemos começar com um nome. O projeto no qual irei vender se chama Página Cinematográfica. E visa ensinar esses alunos a produzirem uma página bem bonita visualmente, com uma promessa de ganhos entre 5 e 10 mil reais por mês. Preciso que você reformule a copywriting apresentada acrescentando esses detalhes. E aí, nesse caso, eu coloquei aqui os detalhes. Coloquei a respeito de 5 a 10 mil por mês. Se você quiser adicionar mais detalhes ou ajustar algo, é só dizer, no caso, ele me dá essa possibilidade. Então aí, eu precisei fazer uma nova copy. Nesse caso, ele trouxe uma copy básica aqui para mim, porque nesse caso, eu acabei utilizando ela em partes, principalmente para eu ter ideia de como é que eu deveria fazer. Então, eu coloquei assim, ó, chat, preciso gerar o copyright persuasivo de 3 landing pages. A ideia é vender cursos de oratória de uma criadora que dá palestras e mentora pessoas que desejam subir na carreira. Como textualização básica. O expert desse curso se chama Lívia Belo, fundadora da The Speaker, que nesse caso é uma das minhas clientes. Vou te enviar o site original da Lívia, você já tem um site original. Nesse caso aqui, não tem um site original. Então pega uma referência. Por que é muito importante que você tenha referências? É através das referências que você vai trazer aquelas informações que você precisa. Isso vai servir tanto para você, por exemplo, gerar um copy, quanto para você ter as ideias. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre isso também. E aí, eu no caso mostro ali as páginas principais. Então, o primeiro pedido então nesse caso, a contextualização é: comece, por favor, analisando tudo isso aqui, que logo em seguida irei te instruir mais e pedirei mais coisas. E nesse caso, eu já estou colocando para ele o seguinte, ó, vamos com calma aqui, já não traz a copy não, porque eu preciso contextualizar mais. E por que eu preciso disso? Primeiro, você precisa contextualizar. Contextualiza. As perguntas são muito importantes. Faça perguntas cada vez mais estratégicas, cada vez mais que vão extrair dele uma função mais de raciocinar a respeito do assunto, não só trazer as informações de forma jogada, senão vai ser uma coisa muito rasa, aí não vai adiantar também, não é? Aí ele analisou e tudo mais, aí trouxe aqui uma análise das páginas, não pedi copy, já falei para ele que eu quero uma copy, mas ele no caso só trouxe as análises. Então aqui ele já dá até uns próximos passos e tudo mais, só que aí eu faço o upload de um arquivo em PDF, aí eu falo assim, ok, agora vou te enviar um modelo de produção de copy para landing page que funciona bem em cenários como esse, para venda de produtos digitais. Caso esse modelo esteja desatualizado, aceito sugestões, sempre pegando o que de melhor você tem a oferecer. Vou te passar mais informações logo em seguida. Então, nesse caso, eu coloco aqui aqueles detalhes a respeito
volto naquela questão da estrutura que eu preciso, que é uma estrutura padrão básica aí. Você tem outras estruturas também. E aí, nesse caso, é importante que essas estruturas elas respeitem basicamente aquela lógica tradicional que nós temos. E aí, caso você tenha uma estrutura específica que você queira seguir, você também pode, justamente para você adequar o tipo de copy que você precisa para aquela realidade e necessidade que você tem. Então, nesse caso, eu apresentei aqui um modelo, que é um framework sólido, parará, parará, aí ele faz aqui um comparativo, tal, do que ele deve ter, e como melhorar ou as melhorias que ele poderia fazer, justamente porque eu pedi isso. Eu pedi justamente nesse caso aqui, ó, caso o modelo esteja desatualizado, eu aceito sugestões, sempre pegando o que de melhor ele tem a oferecer. E por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque nesse caso agora você tem aqui as informações e tudo mais, mas ainda não está pronto. E aí você observa comigo, eu não estou simplesmente pegando e jogando as informações lá, eu estou decididamente sendo muito específico nos pedidos iniciais. Contextualiza, 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 só depois é que você vai pedir. E é muito importante você aprender a utilizar essas ferramentas dessa maneira, porque aí dessa maneira, você consegue contextualizar bastante para depois, então, você colocar tudo em prática. Que aí vem, basicamente, você amarra tudo numa coisa só. Escreva a cópia da primeira landing page, por favor. Na verdade, faça uma estrutura como. Aí eu coloquei ali as estruturas, por quê? Headline, que é a parte superior. Lead, que é criar um cenário de curiosidade. Geralmente aqui eu utilizo uma história, um storytelling, falando um pouco a respeito do produto, falando um pouco a respeito da questão. E aí daqui a pouco eu vou mostrar para você ver como que essa página ficou, para você entender o porquê de cada coisa. Na parte de lead e história, né, o storytelling é basicamente a mesma coisa. Você pode somar tudo numa coisa só, não precisam ser coisas separadas. Porque, no caso, o lead é mais fácil mostrar. Quando se fala em lead, é basicamente você trazer um cenário. Você traz um cenário do tipo assim, você começa a introduzir a pessoa naquela copy. E por que que isso tá ali? Justamente porque quando se fala em grandes comunicadores não nascem do improviso, eles são construídos. E aqui você começa a trazer algumas informações e já dá uma dosadinha, você já coloca um pouquinho de história. Nesse caso até faltou, inclusive, eu contextualizar mais aqui o storytelling. Só que nesse caso específico, como eu já tinha uma referência, que no caso a minha cliente já tinha essa informação, eu não precisei necessariamente trazer o storytelling, porque o storytelling em si ele já estava lá nas páginas. Ele já fez essa análise, ele já entendeu toda essa questão. E isso é interessante porque, caso você não tenha as referências internas, do tipo assim, seu cliente ainda não tem uma página, você pode pegar referências externas para justamente trazer elas e você ter especificamente o que você precisa. E aí, feito isso, você também tem aqui uma seção sobre o curso a fim de reforçar as vantagens através de bullet points. Bullet points seria justamente essas coisas assim, ó. Organização, estruturação, adaptação do discurso, introdução, que são coisas relacionadas em que você faz, por exemplo, um título e um texto de apoio. Porque nesse caso, esses bullet points aqui, eles estão em caixinhas, mas os bullet points, eles também podem ser em lista, tá bem? Beleza? Seção de para quem é esse curso, listando para quem é. Seção de benefícios, as provas sociais, no caso, que eu posso incluir depois, a respeito de alunos que fazem algum tipo de depoimento, ou você pega um depoimento no Google, pega um depoimento no Instagram e por aí vai. Oferta, que seria a parte de pitch de vendas, né, a respeito do preço, reunindo bônus, preços e condições, principalmente. O acordo seria onde você fala de condições garantias, por exemplo, garantia 7 dias, você tem até 7 dias para você pedir reembolso e tudo mais, e também perguntas frequentes. A respeito de perguntas frequentes, você talvez vai precisar contextualizar um pouco mais, porque é muito importante que você tenha uma base do que o seu público quer. Ou então, pelo menos alguma coisa que você já tenha feito e você coloca lá. Até aí tudo certo. E por fim, uma parte em que você fala sobre o expert, nesse caso aqui sobre a Lívia. Além disso, acrescente os botões de ação em cada setor e na parte de oferta o preço do curso é R$350. Tudo isso, junto, tudo isso somado, você tem então a copy de uma página de vendas. Nesse caso, ele trouxe aqui para mim uma copy. Essa copy ela não foi utilizada 100%, até porque eu precisei primeiro passar para minha cliente verificar e tudo mais. Mas você observa que, nesse caso, ele traz justamente essa estrutura aqui para a gente e, através dessa estrutura, que eles vêm em lista, os bullet points, eles são justamente para você reforçar algumas coisas, enfim. E aí você tem agora, de fato, uma copy totalmente estruturada. Você vê que é um processo. Você tem aqui 10 partes principais, acaba que às vezes tem um pouco mais, um pouco menos, mas com 10 partes é suficiente para você ter de fato uma copy estruturada. E é essa a diferença de você pegar e simplesmente falar assim, ChatGPT, gera para mim uma copy falando sobre como vender um curso de design. Aí, antes que eu me esqueça, esse modelo aqui, o Apollo Blueprint, que no caso eu peguei ele na época, isso já tem um tempo, que foi através de uma mentoria lá, um produto que o Thiago Finch estava oferecendo. Eu vou fazer o meu também, ele vai ficar disponível para você aqui embaixo, tá?
Só você procurar aqui embaixo que você vai ter ele para você utilizar também, e isso facilitar aí a criação das suas copies. Além de, obviamente, esses prompts aqui também. Eu vou deixar esses prompts todos já listados aqui no documento, que vai ficar mais fácil. Você só copia e cola, que aí fica um pouco melhor para você já tudo aí na mão, facilitar a sua vida, beleza?